Então, pessoal, vamos lá começar nossa aula sobre vírus e algumas doenças. Eu não vou me deter nas doenças em si, que estão no final, porque a gente já falou isso em sala, de uma por uma. Mas se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me falem. Começando aqui, pela definição de vírus, a gente já falou isso, que os vírus são seres acelulares, quer dizer, sem um conjunto celular, né, há prefixo de negação, né? Então, fora de uma célula hospedeira, elas são inertes, quer dizer, elas não têm uma ação direta de, por exemplo, reprodução, tá? Então, eles não têm metabolismo próprio. Então, por isso, ele precisa sempre estar ligado a alguma célula viva, tá? Então, dentro de uma célula hospedeira, sim, ele consegue que seu ácido nucleico seja ativo e consiga fazer um processo de reprodução, certo? Algumas características gerais, né, de vírus de uma maneira geral. Eles possuem envoltório feito de uma proteína, né, que é o capsídeo, é a cápsula externa, tá? Esse capsídeo, em algumas situações, além dele, pode ter um revestimento extra de um envelope e outros não. Então, os vírus que têm envelope são os vírus chamados de vírus envelopados e os que não têm são chamados de vírus não envelopados, que no caso é uma proteção extra em termos para o próprio vírus em si. Tá? Então, são como se fossem duas capas proteicas, o capsídeo e o envelope. Tá? O material genético que eles possuem é DNA ou RNA, ou um ou outro, nunca os dois. Então, existem os vírus de DNA e existem os vírus de RNA. Esses vírus de DNA normalmente são vírus de fita dupla e de fita simples. E o vírus de RNA de fita dupla ou de fita simples. Tá? Isso tem uma variação aí. A gente costuma dizer que os vírus são considerados parasitos intracelulares obrigatórios. Por quê? São parasitos, né? Eles se hospedam dentro do corpo de um hospedeiro, ficam dentro de uma célula viva e obrigatoriamente, tá? O fato dele ser considerado acelular e não ter metabolismo próprio faz dele precisar existir dentro de uma célula viva, de qualquer ser vivo que seja ele, tá? Multiplicam-se então dentro dessas células vivas e usam a energia dessa célula hospedeira para realizar todas as suas funções fisiológicas, vamos dizer assim. E isso pode ser em qualquer ser vivo, bactéria, planta, animal, tá? Aqui eu botei uma separação em quem são os vírus envelopados e quem são os vírus não envelopados. Dentro dessa classificação, a gente também tem a classificação de quais vírus são de DNA e de RNA. Então, os vírus envelopados de DNA são os vírus da catapora, do herpes, da hepatite B. Vírus envelopados de RNA, HIV, febre amarela, hepatite C, rubéola, sarampo, varíola, gripe, pólio, raiva, cachumba, dengue, resfriado. Inclui-se aqui agora o coronavírus, tá? Vírus não envelopados, vírus de DNA não envelopados, HPV, vírus de RNA não envelopados, hepatite A e hepatite E. Então, vocês conseguem perceber que a maioria dos vírus são envelopados, né? E, além disso, são de RNA, tá? Vai saber de todos os vírus, com toda certeza? Pensem sempre nas doenças mais importantes, mais faladas, mais trabalhadas em sala, que vocês veem mais nas reportagens, tá? Se é mais importante a título de pensar em quais vocês precisam saber, de qualquer jeito. Em termos de tamanho, né, para a gente conseguir ter uma noção de comparação, a gente tem aqui o tamanho de uma hemácia, né, uma célula sanguínea humana, tá? Olha o tamanho dela, 10.000 nanômetros. E aí, em comparação com uma bactéria, que é uma bactéria chamada de Escherichia coli, que é uma bactéria de trato intestinal, já tem 1.000 nanômetros, bem menos do que uma hemácia. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, os diversos vírus, tá? Aqui a gente tem um coronavírus, aqui a gente tem um bacteriófago e outros vírus. Então, tá vendo como mesmo o maior dos vírus aqui, eles são bem menores do que, por exemplo, uma bactéria, certo? O que são, então, organismos vivos, né? Quando a gente fala que o vírus não é considerado um ser vivo, o que significa isso, né?
na realidade, se assume, né, que um ser vivo ele possui uma molécula de um material genético que faz com que ele tenha sempre algum tipo de atividade, né, fisiológica, vamos dizer assim, tá? E que ele tem algumas capacidades. No caso, os vírus, então, não são considerados seres vivos porque eles, então, não vivem fora de uma célula hospedeira, tá? Mas ele tem um material genético ativo, né, funcional, que quando entra numa célula viva, ele consegue se reativar e fazer seus processos, por exemplo, de reprodução. Isso faz com que exista aquela discussão, né, se ele é ser vivo, se ele não é ser vivo, ao mesmo tempo que ele não é considerado ser vivo, não tem metabolismo, não tem uma estrutura celular, ele tem lá seus processos de reprodução, de possibilidades de mutação. Então ele consegue, por exemplo, ter estratégias, né, melhor do que muitos outros seres. A gente tem, além disso, um vírion. Um vírion é uma partícula completa viral, quer dizer, é um ácido nucleico mais um capsídeo. Ele até serve como um processo de transmissão de um hospedeiro para o outro, tá? Ele não é o vírus normal, ele é uma partícula, tá? Mas muitas vezes apenas uma partícula é suficiente para um processo de transmissão, tá? Então aqui a gente tem um vírus do mosaico do tabaco, que foi o primeiro a ser identificado, um adenovírus, um vírus de gripe e um bacteriófago. Eles têm também formas diferentes, né, se vocês conseguirem perceber, completamente diferentes. De novo, envelopados e não envelopados, já falamos, né? Aqui tem essa informação ainda, né, no grupo de vírus envelopados, o capsídeo é coberto pelo envelope, que é formado quando o vírus é exocitado da célula hospedeira, quer dizer, quando ele é eliminado, né? Quando ele é eliminado de uma célula hospedeira, ele também elimina essa estrutura. Esse vírus envelopado, esse envelope, né, ele é formado por uma porção de membrana citoplasmática, né, como estava ali naquele quadradinho, mas a gente não consegue visualizar isso, por exemplo, num vírus não envelopado, tá? E esse vírus envelopado, por exemplo, ele tem uma constituição lipídica. Por isso que agora a gente diz que uma das formas de evitar a transmissão do coronavírus é lavar a água com água e sabão ou qualquer outra forma de detergente, né, de alguma coisa saponácea. Porque como ele é um envelope lipídico, é a gordura, né? Então pensa você quando lava um prato que está com gordura, quando você passa um detergente ele tira a gordura. Então essa é a ideia da água com sabão para lavar a mão, para ele desfazer essa molécula de gordura, tá? Então o vírus da gripe é um vírus envelopado, os outros aqui não são envelopados. Então, quem são os hospedeiros de um vírus? A gente tem vários, né, possíveis. Protozoários podem hospedar vírus, fungos, bactérias, plantas, né, células vegetais, células animais, até uma bactéria. O que acontece é que existe, às vezes, algumas especificidades. Então, não é exatamente um vírus que infecta um protozoário, é o mesmo vírus que infecta uma célula animal, tá? Um vírus que infecta uma célula vegetal, não obrigatoriamente ele infecta uma bactéria, tá? Existe uma especificidade. Existem algumas outras estratégias, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido disso aqui, porque isso aqui é para vocês só terem uma noção, mas a gente vai ver isso depois em outro momento. A gente tem, por exemplo, o vírus de RNA que não tem uma fase de DNA. O que é isso? A gente tem essas classificações. Eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho um vírus com fita de RNA positiva ou um vírus de senso positivo. O que significa um vírus de senso positivo? Não sei se vocês lembram dos processos de transcrição, por exemplo, de tradução, que é a síntese de proteína. Então, quando a gente tem um vírus de RNA de senso positivo, ele é um vírus que ele usa o seu próprio RNA mensageiro para fazer um processo de tradução e produzir proteínas específicas, tá? Ele usa o próprio RNA mensageiro dele para fazer isso. Então, a gente tem aqui uns vírus da dengue, da febre amarela e do coronavírus, por exemplo.
A gente tem vírus de RNA de senso negativo. O que significa um vírus de RNA de senso negativo? Ele não possui essa possibilidade de usar um RNA mensageiro para fazer o processo de tradução, de síntese de proteína. Então, ele precisa fazer um processo de transcrição em DNA para depois conseguir fazer esse processo de tradução, tá? Então, essa é a diferença. Não vou entrar no mérito de outras questões aqui, isso é para um outro momento. Aqui a gente tem um bacteriófago, né? O bacteriófago é um vírus que infecta bactérias, né? Bem específico, por isso. E ele passa por 2 processos de reprodução, já falamos isso em aula. Ele passa por um ciclo lítico e um ciclo lisogênico. O ciclo lítico é um ciclo que termina com a lise, com a quebra, do rompimento de uma célula hospedeira. E o ciclo lisogênico não, a célula hospedeira continua viva. Aqui no ciclo lítico a gente consegue perceber algumas etapas. Tá? Então essa aula é bem complementar. Falou em sala. Vocês anotem, tá? Essas informações aqui. O ciclo lítico passa por algumas etapas, tá? Então, adesão, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Então, a gente tem lá a adesão de um bacteriófago, tá vendo? Que ele se encaixa aqui na membrana da bactéria, tá? E quando ele se encaixa aqui na membrana da bactéria, em azul aqui pequenininho, é o material genético da bactéria, tá? Ele se encaixa aqui, então esse é o momento de adesão, é como se ele se colasse, tá? Se prendesse à parede bacteriana. Depois a gente tem a fase de penetração, em que ele lança o seu material genético para dentro da célula bacteriana. Tá aumentado aqui, ó, tá vendo? Ele mandando o seu material genético para dentro da bactéria. Depois a gente tem a etapa de biossíntese, onde esse material genético vai sintetizando novos materiais genéticos, né? Síntese é produção, tá? Depois a gente tem o processo de maturação, onde esses bacteriófagos vão sendo formados, tá vendo eles sendo montados, né? Maturação significa amadurecimento, tá? E após a maturação, até o momento em que eles estão prontos, eles vão ser liberados. Então, é onde ocorre a lise celular, a lise bacteriana, tá? Ele arrebenta, ele mata a célula bacteriana e esses bacteriófagos saem para invadir novas bactérias. Já o ciclo lisogênico, ele é um ciclo que tem algumas semelhanças, tá? Só que o material genético desse bacteriófago, ele se junta ao material genético bacteriano. E aí esse vírus passa a ser chamado de prófago, tá? Ou profago, tanto faz, tá? Então aqui a gente tem o bacteriófago, ele lança seu material genético dentro da bactéria, e aqui eu tenho material genético bacteriano. Esse material genético do bacteriófago de azul vai se misturar ao material genético da bactéria, e quando essa bactéria aqui se reproduzir, ela vai reproduzir novas células com o seu próprio material genético e o material genético do bacteriófago que está aqui em azulzinho. E aí, conforme essa bactéria for se reproduzindo, ela vai carregando o material genético viral para frente, certo? Então, no ciclo lisogênico, as células não morrem, né? E os vírus são chamados de vírus temperados, no sentido de que estão misturados, tá? Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um novo ciclo lítico. Lembra que eu falei isso em aula? Existem vírus que fazem o ciclo lítico, existem vírus que fazem ciclo lisogênico e existem vírus que fazem os dois. Tá? Então, ele pode começar num ciclo lisogênico e depois começar dali partir para um ciclo lítico. Então, aqui, na realidade, a gente vai ter as duas imagens, né, na realidade, dos dois ciclos. Se vocês conseguirem olhar, né, no macro, né, para conseguir perceber esses dois ciclos ao mesmo tempo. Estou tentando acelerar aqui para aparecer tudo de uma vez. Então, a gente tem lá um material genético, tá, um bacteriófago.
que é um vírus, né, se encostando aqui na bactéria, tá? Em alguma situação ele lança seu material genético para dentro da bactéria e começa aqui um ciclo lisogênico, certo? Aqui estou seguindo com o cursor, em que a bactéria não morre, ela vai se reproduzindo e levando o material genético do vírus junto. Em outras situações, esse ciclo pode se transformar num ciclo lítico ou não, tá? Ou ele vai ser um ciclo lítico por si só, tá? Que é quando ele também vai encaixar ali o material genético, mas ele vai produzir novos bacteriófagos dentro. Consequências do ciclo lisogênico, né? O ciclo menos problemático para essa célula. As células contendo o genoma viral são imunes à reinfecção por um outro bacteriófago. Então, essa célula que foi infectada por esse bacteriófago, nenhum outro vírus vai infectar essa célula, tá? As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. Então, essa célula bacteriana, que foi a hospedeira do vírus, ela pode começar a fabricar alguma coisa relacionada ao vírus, né? A ter uma toxina diferenciada. Então, por exemplo, a toxina produzida pelo Clostridium botulinum, que é a bactéria que causa o botulismo, é codificada por um gene de um profágo. Então, a partir disso, muitas vezes, é que a gente faz, por exemplo, Clostridium botulinum causa um botulismo. Para quem não sabe o botulismo, a gente ainda não falou de doenças bacterianas. É uma infecção que a gente pega por produtos alimentícios enlatados, tipo palmito, tá? Então, essa bactéria, ela produz uma substância tóxica que causa paralisia muscular, é péssimo em termos de sintomas, né? É muito dramática a doença em si. Só que, por exemplo, vocês com certeza já ouviram falar no Botox, que a gente usa na estética. Esse Botox que a gente usa, na verdade, é chamado de toxina botulínica. Essa toxina botulínica, ela é utilizada a partir dessa toxina que o Clostridium botulinum produz, tá? Ela é retirada e ela é, obviamente, manipulada quimicamente, inclusive, e ela causa justamente a paralisia do músculo, né? É para isso que a gente usa, né? Para reduzir as marcas de expressão. E muitas vezes a gente usa um vírus para poder fabricar isso, né? Auxiliar na fabricação. O ciclo lisogênico também permite a transdução bacteriana. É uma forma de reprodução bacteriana que a gente vai ver. Os retrovírus, é importante a gente falar deles, tá? É um vírus diferenciado, né? Ele é um vírus envelopado. Ele é um vírus que possui fitas de RNA, tá? Então ele é sempre um vírus de RNA, o retrovírus. Mas ele tem algumas características específicas. Ele é um vírus que produz uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa permite que esse vírus faça um processo chamado de transcrição, né? Ele vai ser transcrito de RNA para DNA. Isso acontece em outros vírus, tá? Só que no caso, um retrovírus, ele vai fazer duas transcrições. Ele é um vírus de RNA que vai transcrever em DNA e vai transcrever de novo em RNA. Tá? Então, ele tem a capacidade de produzir DNA a partir de uma fita de RNA.
Isso é muito necessário para ele no processo de reprodução e de conseguir invadir determinadas células humanas, por exemplo, tá? Então ele só consegue fazer essas transcrições graças a essa enzima chamada transcriptase reversa. Então quem tem isso é o retrovírus, tá? Nenhum outro grupo de vírus tem isso, a não ser o retrovírus, né? Esse vírus, ele vai entrar, né, numa célula específica, ele vai usar as suas proteínas, ele vai fazer, né, um processo de transcrição, né, em algumas situações. Aqui contei errado. Esse retrovírus, está vendo? Ele está se aproximando aqui da célula, ele vai se identificando e se encostando numa célula, porque existem receptores de membrana que percebem esse vírus e se conectam uns com os outros, tá? A membrana da célula com a membrana do vírus. Esse vírus consegue penetrar, né? Ele faz o processo de transcrição, tá? E ele, né, invade obrigatoriamente essa célula, nesse caso aqui humana, e depois ele sai e vai se reproduzindo, né? Claro que depende de que célula a gente está falando, de que doença a gente está falando. Então o vírus da AIDS, por exemplo, o vírus HIV, ele é um retrovírus, tá? Ele faz 2 transcrições, por isso é tão difícil controlar ele, tá? Em termos de vacina, a gente tem alguns grupos de vacinas diferenciadas. A gente tem as vacinas vivas atenuadas, por exemplo, né? Que é um vírus que ele usa a vacina viva com o material genético desse vírus vivo. O que significa vivo? Significa vírus vivo, mas enfraquecido, tá? Atenuado significa enfraquecido, tá? Então ele não tem um poder de causar uma doença na gente, tá? Ele induz uma resposta imunitária, imunológica importante para a gente, e na maioria das vezes basta uma única dose para ela causar um processo de imunidade para a vida inteira, tá? Existem vantagens e desvantagens sempre. A vantagem é ela ter uma resposta rápida, né? E muitas vezes longa, né? E a desvantagem é por conta dela ser uma vacina de vírus vivo atenuado, enfraquecido, ela induzia um sintoma de leve, tá? Então, um sintoma de leve tipo um mal-estar, uma febrícula bem baixa, tá? Então, por isso, em algumas situações, se evita esse tipo de vacina para alguns grupos, como, por exemplo, para grávidas, tá? Então, a gente tem aí vacinas da BCG, que nem é viral, rotavírus, varicela, entre outras. As vacinas mortas ou inativadas são vacinas que são feitas a partir de vírus morto, né? Totalmente morto. Então, a vantagem é que ela não tem essa capacidade de causar nenhum tipo de reação, tá? Ela tem uma capacidade de fazer esse processo de fazer com que a gente produza anticorpos, mas sem causar nenhum tipo de reação, porque o vírus está totalmente inativo, tá? Ele nunca vai provocar nada, tá, na gente. Essas vacinas têm como desvantagem uma resposta imunitária subótima. O que é uma resposta imunitária subótima? Muitas vezes ela precisar de reforço em algumas situações, tá? Ou mais de uma dose, né? Reforço que eu digo é tomar de novo em pouco tempo, ou realmente de doses diferenciadas, tá? Mas ela não causa nenhum tipo de reação, tá?